E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de genética com o assunto interação gênica, beleza? Então vamos começar. O que é interação gênica? Interação gênica é quando eu tenho dois ou mais genes envolvidos na determinação de uma característica. Deu para entender? Na primeira lei de Mendel, a gente estuda que um par de genes determina uma característica. Na segunda lei de Mendel, a gente diz que é, dois ou mais pares de genes determina duas ou mais características. Mas nesse caso, eu vou ter o envolvimento de dois genes para determinar uma só característica. Então, por isso que eu vou chamar esse conteúdo de interação gênica. A interação desses genes, mesmo eles estando em cromossomos não homólogos, tá bom? Em pares não homólogos. É como esse caso aqui, né? Eu tenho aqui um par homólogo, tá bom? O gene Azão, Azinho, ele interage com esse outro gene aqui, o Bzão, Bzinho, em outro par homólogo. Então, acaba que há uma interação desses pares de genes para determinar uma só característica, tá bom? Então, isso vai ser um pouquinho diferente da primeira e segunda lei de Mendel, porque vai ter essa interação. Então, vamos para um exemplo clássico da crista de galinha, tá bom? Eu tenho uma crista simples, é quando a galinha tem esse formato de crista, né? Parece um moicano, tá bom? Ela parece um moicanozinho, tá aqui todo espetadinho, beleza? Essa é chamada de crista simples. A crista rosa, né? Ela parece, de certa forma, uma rosinha, né? O cara tem que usar um pouquinho a imaginação e tentar visualizar uma rosa aqui, ó, né? Uma rosa um pouquinho deformada, né? Tá aqui a crista rosa. Essa é a crista ervilha, né? Você vai ver que ela é mais rugosa, né? Ela parece uma vagem de ervilha, beleza? E a crista noz, ela é mais carnosa, né? Ela parece uma nozinha, né? Tem que usar um pouquinho a imaginação, beleza? Então tá aí os quatro tipos de crista de galinha. Então, a crista ervilha, né? Aqui parece uma ervilha, a rosa parece uma rosa, a noz parece uma noz e a simples parece um moicano, beleza? Então, aqui a gente vai estudar, esses aqui são os fenótipos da crista da galinha. A gente vai ver quais serão os genótipos, os tipos de genes das cristas. Para ser crista ervilha, eu preciso, né, do ezão, ezão ou ezão, ezinho. Então, se vier nessa configuração, isso determina uma crista ervilha, com ressalva, viu? Vamos lá. Então, começando aqui, é de ervilha, tá bom? Crista, né, é de ervilha. Crista rosa, para a galinha ter essa crista, ela vai ter outro par de genes, né, ou par de alelos, desculpa, e aí vai determinar que ela vai ter essa crista aqui. Então, em outro par de alelos, a gente vai ter o Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E aí a galinha vai ter essa crista, tá ok? Agora, quando existe a interação desses dois genes, quando eles se encontram, tanto o alelo Ezão com o alelo Rzão, acaba havendo uma interação e modificando o fenótipo da crista da galinha. É o que vai acontecer com a crista noz. Então, qual é a interação desse caso? Quando eu pego um Ezão de crista ervilha, mais um Rzão de crista rosa, acaba havendo essa interação. E aí eu tenho mesmo havendo dois genes diferentes, eu tenho uma crista nós. Tá ok, pessoal? Então, não importa se vier Ezão, Ezão, ou Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, não importa. Esse tracinho quer dizer que pode vir ou o Ezão, ou o Ezinho, tá ok? Ou Rzão ou Rzinho. Então aqui, pessoal, eu vou ter essa interação desse alelo aqui com esse alelo aqui. Desculpa, desse gene com esse gene, tá ok? E a crista simples, professor, como é que fica? Já a crista simples, eu não tenho, né? No caso, é um duplo recessivo aí, ó. Tanto o Ezinho, Ezinho, quanto o Rzinho, Rzinho. Então eu tenho que ter essa configuração para ter a crista simples, tá bom? Beleza? Então tá aqui, né, a relação das cristas, né? A interação tá exatamente aqui, ó, na crista nós. Então, outro caso de interação gênica, bem comum, bem clássico, é a plumagem de periquitos. Beleza? Eu tenho aqui várias cores de passarinhos aqui, dessas aves. Eu tenho o amarelo, né, o azul,
o verde e o branco, tá bom? Essas são as cores mais comuns, né? Claro que pode existir até outras, mas essas aqui são as mais frequentes. Então vamos entender como é que acontece a interação gênica nesse caso aqui. No caso, né, o azul, para o passarinho ser azul, ele vai ter que ter, né, o gene ou azão, azão, A de azul, tá bom? Ou azão, azinho, né? Eu tenho um dominante aqui, um recessivo, então o dominante vai dominar e vai prevalecer a cor azul. Então tá aqui, esses alelos determinam a cor azul. Já eu vou ter outro gene localizado em outro cromossomo, tá bom? Não homólogo. E aí vai determinar outra cor, que é a cor amarela, que eu vou chamar esse alelo de Bzão, tá bom? Alelo B. Então, no caso, para ser amarelo, eu vou ter Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, né? No caso, esse aqui vai ser o heterozigótico. Então, pessoal, a gente tem dois genes diferentes que determinam a cor da pelagem dos periquitos. Então, galera, o que acontece se viesse, né, esse azão e esse bezão juntos? Então, daria uma interação gênica que vai aparecer na cor verde. Você lembra lá com tua tia da alfabetização, né? Ela mandava você pintar no seu caderno com a caneta azul, depois você botava em cima uma canetinha amarela. E aí, quando você misturava o azul com o amarelo, vai dar verde. E é o que acontece nessa interação, tá bom? Quando eu tenho aqui, né, um gene azão e depois eu venho uma interação com o gene bezão, nesse caso aqui, azul com amarelo vai dar verde. E é exatamente essa interação que aparece nesses periquitos. No caso, o branco vai ser o duplo recessivo, tá bom? Quando vem azinho, azinho, bezinho, bezinho significa que não determina nenhuma cor e aí o passarinho fica branco. Então, onde é que está acontecendo a interação? Exatamente aqui, ó, tá certo? No caso, quando vem nessa configuração, tá certo? Vai ser branco. Pessoal, então vamos entender como é que acontece na plumagem do pássaro. Aqui, quando eu pego o verde, ele vai ter tanto a produção dos dois pigmentos. Por quê? Porque ele tem os dois genes. Um determinando a cor amarela, outro determinando a cor verde. Desculpa, a cor azul. Então, quando você junta amarelo com azul, vai dar verde. Então, é essa interação que acaba acontecendo. Nesse caso do azul, né, um gene não produz o pigmento, né, enquanto o outro produz, tá bom? E aí acaba ele ficando azul. Já nesse caso do amarelo, né, eu tenho aqui um gene produzindo a cor amarelo, enquanto o outro não produz nada. E aí ele fica amarelo. E nesse caso, quando ele fica branco, eu vou ter exatamente os dois, né, os dois recessivos que não vão produzir nada, e não vão produzir nenhum pigmento, nenhuma melanina, e aí o passarinho fica totalmente branco. Então, se eu fizesse um cruzamento de um duplo heterozigótico de cor verde, né, com um duplo heterozigótico de outra cor verde, né, um macho e uma fêmea. Primeiro, né, eu tenho aqui ó, o azão, azinho, bezão, bezinho, eu retiro os gametas desse passarinho, coloco aqui, tá bom? Esses vão ser os gametas dele, as configurações, os tipos de gameta que ele vai ter. Eu vou fazer a mesma coisa com esse outro aqui. Vou tirar os gametas dele, né? No caso, os gametas é o espermatozoide e os óvulos, os tipos que eles vão ter. E aí, quando eu fizer o cruzamento, tá bom? Eu sempre vou tirar uma letra de cada gene, tá bom? Sempre A com B. Então, vai ser azão, Bzão, tá aqui. Azão, Bzinho, tá bom? Azinho, Bzão e o Azinho, Bzinho. Então tá aqui, retirei e vou fazer esses cruzamentos desse com esse com esse com esse. E no fim das contas vai ter 16 cruzamentos, né? Vão ser 4 vezes 4. E aí eu vou ter essa proporção fenotípica, né, da característica do pássaro. Vai ser 9 de pelagem verde, 9 para 16, 3 para 16, tá bom? 3 para 16 azul e 1 para 16 branco. Então a gente vê que o pássaro branco é o mais difícil de dar nesse tipo de cruzamento. Tá bom, pessoal?
Então, o que significa isso? Significa que esse pássaro vai ser dominante e dominante, tá bom? Ele vai ter dois genes dominantes e vão interagir. Esse vai ser, no caso, um recessivo dominante, que dá a cor amarela. Esse vai ser um dominante recessivo e esse vai ser recessivo recessivo. Beleza? Nesse caso, nessa proporção, ela vai obedecer parecido com a segunda lei de Mendel, tá bom? Nesse caso vai ser 9 para 3 para 3 para 1. E finalizando a aula com pleiotropia. Eu falei que interação gênica é quando dois ou mais genes interagem para dar uma característica. Já a pleiotropia é o contrário, é um gene que determina várias características. E eu tenho vários tipos de doença. Um exemplo é a síndrome de Marfan, que através de um gene a pessoa vai ter aracnodactilia, né, dedos de aranha, vai ter deformidade na caixa torácica, vai ter problemas cardíacos, entre outras deformidades que vai ter por causa dessa pleiotropia, um gene determinando várias características, tá bom? Então não misture interação gênica com pleiotropia. Tá ok, pessoal? Valeu, até a próxima.